Venezuela, porque o negócio está ficando, se não estranho, muito estranho. O Ministério da Defesa do Brasil informou na última quinta-feira que aumentou a presença militar na região da fronteira no norte do país, próximo à Venezuela e à Guiana. O reforço atende um pedido do senador Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que solicitou reforço nas tropas em Pacaraíma, cidade de fronteira com Essequibo, que é o palco da disputa entre os dois vizinhos sul-americanos. O país, comandado por Nicolás Maduro, pretende se apropriar de 74% do território guianiense. A Guiana, que fica localizada no extremo norte da América do Sul, disse que o anúncio é provocativo e que eventual decisão não terá efeito jurídico internacional. A região do Essequibo, ou Guiana Essequiba, é disputada entre os dois países há mais de um século. Em 3 de dezembro, Maduro anunciou que fará um referendo para anexar um território ao país. A riqueza da Guiana tem crescido por causa do petróleo descoberto na margem equatorial do país. A estimativa é que o total de óleo no local seja de 14,8 bilhões de barris. Esse volume, para se ter uma ideia, equivale a 75% da reserva total de petróleo do Brasil. Então, quer dizer, é uma grande quantidade que foi encontrada lá. Agora eu pergunto, Marcelo, Venezuela, para invadir a Guiana, aí que está o X da questão. Ela precisa ir por Roraima, porque se ela for direto pela fronteira dela com o país, não tem acesso, porque a mata é muito fechada, tem montanhas íngremes, enfim, tem rios. Então, quer dizer, tem toda a dificuldade que uma guerra não quer. Agora, por Roraima, dá para vir por estrada, trazer os tanques e, quer dizer, entrar na Guiana pela frente ainda, né? Como é que é esse negócio? Como é que você acha que vai ser esse comportamento dessa suposta guerra aí? Será que o Brasil vai entrar nesse conflito aí? Olha, isso pode trazer transtornos aqui para o país, hein? E o mais interessante é o silêncio, né? O silêncio desse ato aí que o Maduro está fazendo, né? Ele tá mal lá na Venezuela, né? Em termos políticos, e também de administração, né? Um desastre, né? Um desastre. E, obviamente, ele quer essa movimentação, óbvio, né? Tá? Você falou muito bem aí no enunciado aí da matéria, né? Então, como é que o mundo está vendo essa ação, né, da Venezuela? Estados Unidos, né? Depois, óbvio, né? A gente também aqui aprende bastante, né, no programa, né? Depois eu também quero ouvir os comentários do nosso parceiro aqui, o Paulinho, mas eu, particularmente, eu tenho uma opinião que está tudo muito calado, né? Em que pese sair algumas notícias pontuais, se não é você aqui trazer, por exemplo, né? Você é um dos poucos meios de imprensa que divulga isso, né? Com uma certa constância aí, né? Porque realmente é preocupante. E passar pelo Brasil para ter acesso à Guiana é complicado. É complicado. Eu tenho uma parente, né, que mora em São Paulo, e que ela conhece uma pessoa que mora no território que está sendo invadido. Está sendo invadido. Teve que fugir de lá, já, né? Porque senão, obviamente, né, ela já não estaria viva, com certeza, né? Largou tudo, só veio com as roupas e tal, para poder sobreviver. Então, o silêncio está me trazendo assim uma interrogação bem grande, né? Por quê? Por muito menos outros países já estariam aí na ONU, falando em outros lugares, tal, na imprensa, né? Todo mundo já bombardeando todo mundo. Por que está tão silencioso esse ato que está acontecendo? Ô, Sidô, vou deixar o Paulinho por último aqui, porque o Marcelo está curioso para saber o que o Paulinho tem para falar, né? Como sempre, é fã do Paulinho, Marcelo, na questão de geopolítica, isso é bacana, né? É bom a gente ter comentaristas assim também, que se especializam mais uma parte. Mas eu gostaria de saber, essa entrada do Maduro por Roraima para ir até a Guiana, isso aí já coloca o Brasil automaticamente na guerra, caso não tenha uma intervenção? Eu acredito que sim, né, Santiago? Até porque a gente sabe a aproximação que tem entre os poderes hoje, os dois governos, né? O
do Lula e do Maduro, né, são amigos, né? Então, quantas vezes o Brasil financiou coisas lá na Venezuela? E o que me espanta, Santiago, com tudo isso é que a Venezuela veio numa crise, a população está passando fome, mas extrema pobreza na Venezuela, e eles se prepararam para uma guerra, para um confronto com outro país, querendo invadir um outro país. É lógico, se já tem invasão, é por conta do acesso pelo nosso país, porque pela mata eles não foram. Eles foram pelo nosso país, como você falou, por Roraima. Ou seja, tem um acerto, sim, deve ter um acerto dos dois poderes, dos dois governos, que são amigos, e aí entra a parte financeira da coisa, né, o Santiago? Por conta do que descobriram lá, muitos barris de petróleo, milhares e milhões de barris de petróleo. Então, obviamente, eles fizeram acordo aí, para a minha concepção, Lula e Maduro falaram, vamos invadir, você me ajuda, eu te ajudo, e a gente ganha dinheiro junto em cima disso aí. É o que eles estão pensando em fazer, na minha concepção, e é o que eles estão tentando fazer agora com essa nova guerra aí, Venezuela e Guiana aí. É a minha opinião, viu, Santiago, em relação a isso. Mas como o Marcelo também, eu vou deixar o Paulinho falar mais, porque o Paulinho é o expert na causa aí. Ô, Paulinho, a gente está vendo realmente uma estratégia muito ousada, né, da Venezuela, porque por trás da Guiana, nós temos aí, no caso, de imediato já entraria os Estados Unidos, porque é uma guerra contra o Maduro, é uma oportunidade que os Estados Unidos está querendo, e digo até mais, né, na geopolítica, no caso, o próprio Estados Unidos que é o dono da ExxonMobil, que está lá extraindo petróleo dessa região do Essequibo, que não tem dono. Então, quer dizer, o Maduro se sentiu incomodado. Então, foi uma isca que os Estados Unidos jogou para o Maduro ir tomar mesmo. E parece que o Maduro está querendo ir, né? Já viu que vai ter dificuldades, ele entrando pela selva, agora por Roraima, pelo Brasil, e até com a padrinhagem que ele tem com o Lula. Pô, ele foi recebido no Brasil, não vamos esquecer isso, pedido mundialmente a cabeça dele por 15 milhões de dólares, ele foi recebido e estendido um tapete vermelho para ele entrar no Brasil. Então foi uma pessoa muito bem-vinda. Eu estou querendo ir pelo outro lado, caso o Lula autorize ele passar por Roraima. Vamos supor, determina lá um perímetro, pode passar só por aqui, mas é aquela coisa que vai quebrar o galho, e ele invada a Guiana. De imediato, Estados Unidos parece que entra na guerra, a não ser que algo aconteça na geopolítica mundial, né, nesse contexto. Também Reino Unido já anunciou que entraria, e até a França, porque se diz sentindo ameaçada, porque ao lado da Guiana tem a Guiana Francesa também, né? Então, quer dizer, estouraria aí uma guerra sem precedentes, essa que é a grande verdade, porque eu acho que a própria Rússia e a China estão ali só monitorando, mas é algo que pode esquentar, né? Como é que você vê essa estratégia daqui para frente, se vai ter invasão, se não vai? Porque o Maduro, se questão de loucura, a gente sabe que de 0 a 10 é 12, né? Então, quanto a isso, o que você acha que vai acontecer aí, o Paulinho? Será que o Brasil vai ser inserido nessa guerra gratuitamente? Oi, Santiago. Eu só queria, Santiago, depois, quando eu tivesse falado, você colocasse um mapinha lá da região lá de Roraima, da Guiana, da Venezuela, só para a gente ter mais ou menos uma noção aí, os teus... É isso aí. Bom, vamos lá. Eu acho, Santiago, que eu já vinha alertando nas minhas redes sociais sobre essa possível invasão, esse plebiscito que o Maduro tinha falado, já faz mais ou menos uns 3 meses, né? O Marcelinho está coberto de razão do silêncio que a grande imprensa tem sobre esse assunto. Primeiro, a grande imprensa tem silêncio, por quê? Eu vou explicar o porquê. O nosso querido presidente Lula fez declarações totalmente infelizes quando houve a invasão da Rússia na Ucrânia. Ele falou que o presidente ucraniano deveria abrir mão de territórios para sanar aquela guerra que vinha acontecendo com a Rússia. Isso aí deu mais ou menos um sinal verde no Maduro. Falou, porra, se o Lula pensa assim, no projeto expansionista da Rússia, ele não vai se opor num projeto expansionista da Venezuela, que ainda eu sou mais ou menos um parceiro do Lula, ideologicamente falando. Então, ele viu nessas declarações do Lula para a imprensa internacional
que o Brasil não se oporia com o expansionismo russo naquela região, até para que a Ucrânia aderisse à paz. Então, isso aí já deu uma sinalização para o Maduro. O Chávez, o antigo presidente venezuelano, né, que o Maduro sucedeu, ele tinha aberto mão desse território de Essequibo. Ele falou, não, para mim está tudo resolvido, esse território realmente fica para a Guiana. Ele foi visitar a Guiana na época, ele apertou a mão, ele falou tudo isso. Só que aconteceu o que você falou, Santiago. Foram descobertas jazidas de petróleo muito grandes nessa região. E essa região, ela não tem só jazida de petróleo, ela tem reserva de ouro, reserva de platina, vários metais preciosos aí. Então, o que acontece? O Maduro voltou a crescer os olhos. Na realidade, o Cido falou uma coisa importantíssima. Como é que a Venezuela, né, vivendo essa crise econômica mesmo, que o Cido comentou, como é que ela vai querer fazer uma guerra? Justamente é uma cortina de fumaça essa guerra para tentar desviar a atenção dos problemas sociais, problemas econômicos que a Venezuela está passando, né? Só que aí é que acontece o seguinte: se o Brasil permitir essa passagem das tropas venezuelanas pela pontinha de Roraima para atingir a Guiana, essa pontinha que vocês estão vendo no mapa, ela equivale a mais ou menos uns 130, 160 quilômetros da Venezuela, passando por Roraima, até atingir a Guiana. Tem que passar, porque tem uma autoestrada aí. É o único jeito de passar tanques de guerra, equipamentos militares pesados, seria passando por essa ponta, que é justamente a cidade de Pacaraima, onde está sendo deslocado todo o contingente bélico brasileiro, tá, o batalhão de infantaria de selva já está aí. Já tive informações ontem que eles estão mandando o Astros 2, que é aquele lança-foguetes brasileiro, também para a região, para inibir essa passagem por terra das tropas venezuelanas. Porque se o Brasil autorizar uma passagem dessa, vai ficar muito difícil os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, não acharem que o Brasil tem algum conluio com o ditador venezuelano e que eles precisam estar justamente com uma presença física nessa região. Isso vai atrapalhar demais o nosso relacionamento com o mundo, vai atrapalhar demais o nosso relacionamento com a União Europeia, vai atrapalhar demais com tudo. Imagina só o que vai acontecer. É um negócio catastrófico. E fora os problemas sociais que vão vir junto com isso. Você imagina só a migração venezuelana que vai vir para o Brasil com uma guerra estourando. Você imagina a migração da Guiana, que é um país extremamente pobre também, com uma guerra explodindo lá, que eles vão correr para o Brasil. Com certeza. O Santiago alertou a respeito da Guiana Francesa, mas a Guiana Francesa, a gente não pode esquecer que ela faz parte da República da França. É um puxadinho da França. E os franceses, com certeza, não vão querer refugiado da Guiana lá. Então, é um problema seríssimo social que o Brasil vai enfrentar se essa guerra implodir. Vai vir refugiados venezuelanos, vai vir refugiado da própria Guiana, e além da gente, perante ao mundo inteiro, a gente vai ficar associado ao conluio de um ditador que está invadindo terras, esse tipo de coisa. Essa região de Essequibo, na realidade, ela não foi muito bem definida. Esse é um problema que já vem lá de 1800. Foi delimitada essa região, depois voltaram atrás, depois a Inglaterra concedeu essa região, teve intervenção dos Estados Unidos também para anexar essa região para a Guiana. O próprio Hugo Chávez, na época dos anos 2000, foi na região da Guiana, falou que estava tudo resolvido. Então, é uma região ali meio conflituosa, mas que não se justifica, é bem que o Cido falou mesmo, essa intervenção militar. É uma loucura do Maduro, é um desvio de função, justamente para criar uma instabilidade aqui na América do Sul, e que vai arrastar o mundo inteiro. O Santiago falou bem, a Rússia e a China só estão esperando o desencadeado que vai acontecer. Porque, com certeza, os russos e os chineses vão apoiar belicamente a Venezuela, porque é justamente isso que os Estados Unidos faz contra eles, não é verdade? Se a gente for ver bem,
Os Estados Unidos não estão bancando armas para a Ucrânia. Seria o troco da Ucrânia, vamos dizer seria assim, né? A Venezuela seria o troco da Ucrânia na América do Sul, eu não tenho nem dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E aí, ainda mais, viu, Santiago? Porque aí ia arrastar junto a China, que não acontece na Ucrânia. A gente não escuta falar muito da participação chinesa, envio de materiais bélicos, não escuta mesmo, não há essa ajuda. Ajuda em outros sentidos, né? Mas não nesse sentido. Agora, na Venezuela, com certeza a China iria ajudar, porque a China ia querer bater nos Estados Unidos, ia fazer uma guerra de procuração, que nem eles fazem com a Ucrânia, para bater nos Estados Unidos, para desviar o foco, que é, por exemplo, uma invasão chinesa em Taiwan, para desviar o foco em outros lugares. Então, com certeza, a China iria bancar essa brincadeira para a Venezuela. E os militares brasileiros, eles sabem melhor do que eu o que está acontecendo, entendeu? Muitas vezes a gente fica tirando sarro das nossas Forças Armadas, do que aconteceu aí no nosso passado recente, esse tipo de coisa, mas o serviço de inteligência das Forças Armadas, eles já sabem, já de antemão, o que não podem deixar de jeito maneira o exército venezuelano passar por Roraima. E a gente nota, Paulinho, que, só para a gente encerrar o assunto, que os Estados Unidos não tirou a Venezuela dos embargos, né? A Venezuela está proibida de trabalhar com o Ocidente, ela só pode vender o seu petróleo que ela tem para o Oriente, não para o Ocidente. O Ocidente ela está proibida por vetação dos Estados Unidos, enfim, então está embargada. E tempos atrás, o Maduro já vem pedindo para o presidente Joe Biden para liberar, né, pelo menos uma parte, para a gente poder fazer negócio, porque o nosso povo está precisando de recurso, enfim. E o Biden foi até a Venezuela tentar negociar direto com o Maduro a questão do petróleo, quando começou a guerra da Ucrânia, isso a gente não pode esquecer. E o Maduro falou, então, me tira do embargo. Aí o Biden falou, não vou tirar você do embargo, me dê primeiro o petróleo, deixa eu fazer minhas instalações. Aí ficou nisso e acabou não indo. Aí o Biden foi para onde? Para a Guiana, né? Aí que está o problema da história, porque a Guiana nada mais é do que a continuação da Venezuela, né? Em questão de petróleo. E agora está extraindo petróleo. Então, é isso que eu falo. O Biden, numa maneira, ele está provocando essa guerra porque ele não tirou a Venezuela dos embargos. E até hoje, no caso, o Maduro vem pedindo para sair dos embargos. Porque o que adianta ele ter uma piscina de petróleo e não poder vender para ninguém? Então, fica aqui também algo para a gente começar a considerar e a gente entender como é que funciona aí a verdadeira geopolítica, né? Que os bonzinhos ficam bem longe dela. Essa que é a grande verdade. Não existe nação boazinha. Essa é a realidade. A gente nunca pode esquecer isso, né? Eu já escutei falar, algumas pessoas virem comentar comigo. Não existe. As nações, elas veem o interesse pessoais delas. Ponto. Entendeu? Os Estados Unidos vê os interesses pessoais dos Estados Unidos, a Rússia vê os interesses pessois dela, a Grã-Bretanha também é a mesma coisa. E o Brasil, ele tem que agir dessa maneira. O Brasil, nesse aspecto, ele peca muito. A região não é possível. Se a gente está cercado da Venezuela de um lado, nós estamos cercados da Guiana do outro, e os dois estados, os dois países, têm petróleo, têm riquezas minerais, por que nós não temos? Essa política de exploração é que nós temos que rever aqui no Brasil. Nós estamos muito engessados com a nossa política aí de ambiental, nossa política... Isso aí nós temos que rever. Nós temos um subsolo aqui no Brasil que deve ser o mais rico do mundo, e nós, infelizmente, não exploramos.